Oiê, aqui é a Jia Takashima, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas para você que está aprendendo kanji. Kanji, para quem não sabe, quem não estuda japonês, é aquela escrita mais complicadinha, cheia de tracinho, que é compartilhado, tem suas diferenças, mas é muito parecido com o chinês também. Então, vocês podem estar estranhando, porque para quem me acompanha aqui, vocês sabem que eu não gosto de estudar kanji, eu não sei ler muito bem, mas também assim, não é que eu não sei ler, tá, gente? O mínimo de leitura você tem que saber para morar aqui no Japão, eu acho. Mas assim, eu falo muito melhor do que eu sei ler e escrever, né? Isso é um fato. Porém, ultimamente, falando com o Keita, pelo trabalho, enfim, eu mesma percebi que eu tô no metrô, vira e mexe eu consigo ler muito mais do que antes. Eu consigo ler as mensagens que a gente se manda, eu e o Keita, muito mais do que antes. Então, eu vim trazer algumas dicas para vocês de como vocês podem aprender kanji de forma natural, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade e bora nessa! Bom, eu vou começar então com a parte mais interessante do kanji. Porque assim, eu acho que o kanji, por mais que eu não goste de estudar porque é difícil, eu não gosto porque é difícil, tá, gente? Não é porque não é interessante, é porque é difícil. Mas acho que faz muito sentido. Porque, por exemplo, há muitos anos atrás, a gente usava desenhos para se comunicar, né? Tanto é que se você pegar uma língua, então, usar letras para formar palavras é uma coisa muito abstrata, eu acho. Então, você não sabe ler, não vai entender nada. Japonês é como se fosse desenhinhos com significados que representam uma coisa, uma palavra. Vou deixar isso um pouquinho mais prático, tá? Por exemplo, foto em japonês é shashin. Shashin é composto por dois kanjis, tá? O primeiro kanji significa reproduzir, o segundo kanji significa verdade. Então, o que é uma foto? Nada mais é do que uma reprodução da realidade, que antes era um desenho, porém agora é uma reprodução da realidade. Outra coisa interessante, ó, se vocês pegarem aqui, doga. Doga é vídeo em japonês. Se vocês separarem, esse segundo kanji também é imagem. O primeiro kanji significa o quê? Movimento. Ou seja, um vídeo nada mais é do que uma imagem em movimento, faz sentido? E filme, como é que fala filme em japonês? Filme em japonês fala ega. Novamente, reparem que o segundo kanji é igual aos anteriores, então também significa imagem. Agora, o primeiro kanji significa projetar, porque um filme, né? Hoje em dia não é mais assim, mas um filme antigamente nada mais era do que uma imagem projetada. Então, quando você conhece kanjis básicos ou radical, enfim, você consegue deduzir ou entender alguma coisa. Por exemplo, eu estava assistindo com o Keita, né? A gente assiste junto, normalmente alguma coisa em inglês, legenda em japonês para ele entender, e eu vou no inglês, né? Eu vi, era alguma coisa falando sobre religião, enfim, e aí tava falando sobre pastor. Pastor, eu não sei como fala, não sei até agora como fala pastor. Porém, eu vi que o kanji que estava escrito era o kanji de Deus, Kami, e o kanji de pai, Chichi. Não sei como fala, tá? Vou deixar aqui na tela depois de procurar. Mas pastor, em japonês, a ideia é um pai perto de Deus. Muito interessante, muito profundo. Outros kanjis que eu também acho divertidos, interessantes, são a palavra verbo. É composto por dois kanjis, tá? E verbo em japonês é doshi. Primeiro kanji significa movimento. Vocês já viram esse kanji onde? Em doga, que é a imagem de movimento. Então aqui o movimento está aparecendo de novo. O segundo kanji é kotoba, que é palavra. Ou seja, palavra em movimento é um verbo. Não faz muito sentido? Tipo, é muito mais assim, faz muito mais sentido do que só falar verbo. Outra coisa, um substantivo. O que é um substantivo? Vocês podem reparar que o segundo kanji é palavra de novo. E aí, o primeiro kanji é de namae, nome. Nome da palavra é um substantivo. Então faz muito sentido. Outro kanji aqui, muito básico, que todo mundo iniciante aprende é ashita. Ashita significa amanhã. Amanhã, o primeiro kanji é de akarui, que é brilhante. Só pode ser na verdade, nada mais é do que o sol e a lua juntos. Então, sol e a lua representa esse brilho, essa luminosidade. O segundo kanji é de dia. Dia, então, é um dia iluminado? É um dia que o sol se nasce? Eu imagino que tem um significado profundo, claro, que assim, o dia de amanhã é um dia claro, iluminado, positivo. Mas acho que também tem um significado mais literal, antigamente, quando foi criado. Não sei, tá? Esse aqui é meu palpite. Que é, o que é o amanhã? Nada mais é do que quando o sol nasce de novo. Então, faz muito sentido. Outra coisa aqui, outra palavra. Sensei. Sensei é outra palavra clássica. Quem tá estudando japonês sabe, é professor. Dois kanjis de novo. Primeiro kanji significa antes. O segundo kanji significa nascer. Então, o professor nada mais é do que uma pessoa que nasceu antes e, por isso, sabe mais pra te ensinar. Outra palavrinha. Então, o que é o contrário
filho do sensei, é o aluno, né? O aluno em japonês é seto. Seto, de novo, aqui vocês podem ver que o primeiro kanji é o mesmo do segundo kanji de professor, então é de nascer, de vida. O outro kanji significa aprendiz, seguidor. Então, um aluno nada mais é de alguém que está aprendendo durante a sua vida. Faz muito sentido. Gente, tem tantos exemplos que, assim, eu acho muito engraçado. Eu tô vira e mexe no metrô, aí eu vira e mexe, eu paro e penso, nossa, conheço esse kanji, mas eu não conheço esse outro. Mas eu conheço essa palavra, eu entendi esse contexto, o que isso quer dizer? E aí eu pergunto pro Keita e falo, que interessante. E é interessante porque japonês não para pra pensar, né? Eles só usam essas palavras no dia a dia. Por exemplo, dobutsu, né? Tem muitos exemplos. Dobutsu é animal em japonês. Animal em japonês, dobutsu, os dois kanjis significam coisa em movimento. É um animal. Eu fico imaginando muitos anos atrás, as pessoas não tinham, às vezes, talvez ainda a língua japonesa, as línguas para se comunicarem. Então, elas olhavam coisa e falavam, é uma coisa em movimento. Pronto, animal. Então, eu acho que entender um pouco sobre os significados dos kanjis vai te ajudando a deduzir e entender mais sobre a cultura. E por ser interessante, eu acho que você começa a prestar mais atenção e fica mais curioso para entender o que significa cada palavrinha. O André que vira e mexe pergunta pro Keita, o que significa essa palavra, que é uma palavra básica? Ele fala, não sei dizer. Então, assim, acho que nem japonês às vezes sabe o significado, mas isso é uma coisa que me ajuda bastante, tem me ajudado muito a querer estudar um pouquinho mais. E a outra dica que eu acho que também é essencial para mim, que não gosto de sentar e estudar, é ver kanji, colocar kanji em toda a casa, post-its, ou, por exemplo, você que tem um amigo japonês e puder mandar mensagens, ou um amigo brasileiro que está estudando japonês, se vocês puderem combinar de trocar mensagens usando japonês, e aí vocês vão ter que usar o teclado japonês, vai aparecer, quando vocês escreverem uma palavra, por exemplo, dobutsu, vocês vão começar no hiragana, dobutsu, e ele já vai dar a sugestão do kanji de animal. Então, normalmente, a primeira opção que aparece já é, normalmente, às vezes não, mas normalmente é a opção certa de escrever. De tantas vezes que vocês forem vendo essas palavras, tipo, daijobu, que significa tudo bem, ou, por exemplo, ryokai. Ryokai é tipo entendido. Vocês, de tanto verem essas palavras, vocês vão naturalmente aprender e começar a ler mais rápido, tá? Então eu acho que entender o significado, 2, ver no dia a dia o máximo possível ajuda muito. Outras dicas, obviamente, eu acho que se você puder sentar e estudar, se você tiver essa motivação, é muito bom. Sendo muito, muito, muito sincera, eu não tenho. Por isso que o vídeo de hoje é mais assim, essas dicas para pessoas que também não gostam muito de estudar kanji. De repente, fazendo isso, tendo um pouco mais de curiosidade pelo significado das coisas, posso te ajudar a aprender a ler e escrever japonês, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários se você conhecia todos esses significados, ou se você já tinha parado para pensar nisso, ou se você tem outros exemplos de kanjis que vocês gostam. Eu tenho muito, gente. Hoje eu falei mais de palavras básicas, mas tem palavras que são muito profundas no japonês, que eu fico assim, nossa, que lindo, parece um poema em forma de palavra. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer saber mais, deixa aqui nos comentários. Deixe seu like se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!